importância do Natal e a gente quer viver algo parecido com o Advento, viver o nosso Advento aqui, que é essa antecipação para o Natal. Eu não sei como é que está a casa de vocês aí. Quem já deu uma colorida na casa? Levanta a mão aí. A maioria, legal. Lá em casa a gente ama Natal. Eu amo Natal, amo essa preparação que acontece para o Natal. A gente chegou a uma época que agora os filhos deu uma bagunçada, bem na mudança aqui para Santa Cruz também, mas a gente fazia assim, 1º de novembro, a gente já estava, cara, com a casa piscando inteira, assim, porque a gente gosta dessa antecipação que vai acontecer no Natal, né? A gente vai vendo que isso demonstra mais do que só deixar a casa bonitinha, como o nosso coração vai se preparando para aquilo que a gente chama de espírito natalino, né? Que é algo real. Eu acho que todos nós temos esse momento do ano que a gente vai... eu não sei se é porque a gente, né, foi construído e aí a gente vê na TV e as musiquinhas de Natal e vai tudo ficando colorido, mesmo a gente sendo do hemisfério sul, a gente... neve, né? As coisinhas, as arvorezinhas que a gente bota, todas têm pontinhos brancos, como se fosse de neve, né? Mas porque esse espírito natalino é legal, porque ele vai antecipando algo que é muito importante para nós. Algo que a gente, de fato, quer viver, gosta de viver. Eu estava agora nos meus pais e ontem a minha irmã está visitando a gente, né? Mora nos Estados Unidos. Então, quando ela vem, é um evento assim, tá, vamos aproveitar ela, né? E aí a minha mãe falou, tá meio cedo, mas vamos fazer o Natal antecipado, para a gente poder estar em família e fazer a ceia, o peru, fazer toda aquela moagem, né? Toda aquela festa. E foi bem legal, foi bem especial, mas tudo isso mostra como a gente vai se preparando e vai criando água na boca, assim, né? Do coração, da mente. Puxa, está chegando um momento especial, está chegando um momento especial. A gente faz isso, a gente vai preparando as coisas, antecipando, né? Para chegar no ápice, no momento ali. E a Bíblia também faz isso. O Antigo Testamento, a história, né, que foi contada no Antigo Testamento, ele vai preparando, né, ele vai soltando, a gente fala easter eggs, né, em inglês, sim, nos filmes, ele vai soltando antecipações ou profecias, né, isso aqui está prestes a acontecer, aquilo lá vai acontecer. E é muito interessante como o Novo Testamento ele se esforça para apresentar essas profecias que foram cumpridas. Porque ao longo de milhares de anos, a história foi sendo escrita, o Antigo Testamento foi sendo escrito, e ia sendo soltadas essas profecias. Vai acontecer tal coisa, daqui a um tempo vai acontecer outra coisa. Naquela cidade esperem aquilo. E aí eu imagino as pessoas, meu Deus, está chegando, mas passavam os anos. E aí o Novo Testamento ele vai lá e se preocupa em destrinchar isso para nós e apresentar, está aqui, essas profecias foram cumpridas, essas profecias que foram contadas ao longo da história foram cumpridas. Eu queria te convidar a abrir lá em Lucas, capítulo 4, que tem uma passagem tão interessante sobre isso. Tá. Lucas capítulo 4, versículo 16. Abre aí, tua Bíblia de papel, teu celular. Vamos junto? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, um dos livros que nós temos na Bíblia, do Antigo Testamento. E Jesus, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, e tem essa inscrição aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu uma profecia lá de Isaías, do Antigo Testamento. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. O que ele vai fazer agora? Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Uau! Jesus ele pega um livro do Antigo Testamento, uma profecia, isso aqui está em Isaías 61, que aconteceu há 700 anos antes. Ele lê essa profecia, ele lê esse texto e ele fala assim, hoje, na frente daqueles líderes lá, imagina a atenção, a Bíblia fala, todos estavam atentos, fixos, olhos fixos em Jesus. Ele fala, hoje se cumpriu essa profecia.
A verdade é que muitas profecias foram feitas sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele, sobre o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a morte, a ressurreição de Jesus. E nós vamos usar esse período de advento para olhar um pouquinho também para trás, para essas profecias que foram feitas sobre Jesus e aumentarmos a nossa expectativa sobre o Natal. Assim como eles foram criando expectativas sobre a vinda desse Salvador, nós também vamos olhar para trás para aumentar a nossa expectativa sobre Jesus que vai ser celebrado o Natal. Nós chamamos esse conceito de graça futura, que é um conceito muito interessante, porque nós olhamos para as bênçãos do passado, para as coisas que nós ganhamos no passado, muito mais do que termos gratidão por isso, isso gera fé para que a gente creia no que Deus vai fazer no futuro. Percebe? Conforme a gente olha para trás, e isso, claro, gera gratidão no nosso coração. Puxa, olha o que Deus já fez no passado. Amém, isso é lindo. Mas, mais do que isso, eu queria te encorajar a olhar para trás, para as bênçãos, para as profecias sendo cumpridas, e isso aumentar a fé no que Deus ainda vai fazer no futuro. Nosso objetivo é aumentar, então, a nossa fé pela compreensão dessas profecias do Natal. Nós podemos aprender e entender melhor, bastante, quando nós olhamos o contexto no qual cada uma dessas profecias, e são inúmeras, a gente não vai ver todas elas, claro, mas conforme a gente vai olhando para o contexto dessas profecias, como quando elas foram ditas lá atrás, milhares de anos atrás, isso nos dá uma compreensão melhor. E Israel, essa nação, que é um país que nós vemos até hoje, há milênios atrás, era um povo que era a nação escolhida pelo Senhor. A nação escolhida para muitas coisas, mas especialmente para mostrar o caráter de Deus para o resto do mundo. Israel foi eleito lá milhares de anos atrás, um povo, desde Abraão, se lembra? O Felipe já trouxe essa história algumas vezes aqui, né? Abraão, um homem que morava numa cidade, foi chamado por Deus: Abraão, sai daí, eu vou fazer um povo de você, e esse povo vai abençoar toda a terra. Esse é o objetivo de Israel. Quando Deus escolhe esse homem que vai se tornar um povo, né, os seus filhos Abraão, Isaac e Jacó, Jacó que tem o seu nome transformado para Israel, como a gente viu aqui, o Felipe também, aquele domingo incrível. E Israel, então, se torna um pai de uma grande nação. E essa nação nós chamamos a nação de Israel, desse neto de Abraão. E através desse povo, o objetivo de Deus era abençoar toda a terra, mostrar o caráter de Deus, como Deus é bom, cuida, é santo, e abençoar toda a terra. Mas, esse é o plano A. Mas, ao invés disso, o povo escolheu desobedecer a Deus. Claro, nada mais natural ao ser humano do que desobedecer a Deus. Adorou outros deuses, buscaram outras saídas, outras soluções que, na verdade, só atrapalharam. Todas as tentativas dessa nação de se resolver por conta própria, elas só atrapalhavam. A gente vê desde Abraão, quando Deus fala: Abraão, você vai ter um filho, e a partir desse teu filho eu vou abençoar toda a terra, vai ter um povo. O que Abraão faz? Tem um filho fora do casamento, Ismael. Tenta dar um jeitinho, dar uma solução, não espera a promessa de fato de Deus. Depois esse povo que vai crescendo, que é escravo no Egito, por alguns detalhes que eu vou pular aqui, porque a gente está falando de alguns 1000 anos, e aí o povo está escravo ali no Egito, e aí eles são libertos do Egito, e o que eles fazem no deserto, caminhando 40 anos? Desobedecem a Deus. Toda oportunidade que eles têm de ouvir a voz de Deus e fazer algo que eles acham que é o que Deus quer que eles façam, ou a voz de Deus ela manda A, mas A é muito mais difícil, então e se eu fizesse B com cara de A, e eles vão tentando mascarar, eles ficam 40 anos desobedecendo até que Deus extingue, mata toda aquela geração, exceto os 2 homens, né, Josué e Caleb, e ele refaz aquele povo, um novo povo, gente, é o povo de Israel, mas é outra geração, vamos lá, hein? Quero ver, a gente tem bênçãos, a gente vai abençoar a terra, esse é o meu povo, vamos entrar em Canaã. E eles entram em Canaã e desobedecem mais uma vez. Continuam a ouvir a voz de Deus e falar: não é necessário. Deus fala: eu quero que vocês exterminem todos aqueles deuses, toda aquela maldade que acontece ali. E eles: não, mas dá para negociar, dá para tentar abraçar e a gente dá um jeitinho. E eles desobedecem. E aí Deus, por insistência do povo, vai lá e levanta um rei,
eles falam, a gente está um pouco cansado desse negócio de ficar ouvindo Deus através de um profeta, e o profeta fala, Deus está... A gente quer um rei. E Deus fala, tudo bem, vamos levantar um rei. E aí o primeiro rei já é péssimo, que é Saul. Mas então vem o rei segundo o coração de Deus, um nome lindo que a gente conhece, Davi. E aí Davi vai lá, é um homem obediente, mas também tem os seus erros, também faz coisas erradas, também recebe a punição de Deus. A partir de agora tua família vai ter esse castigo, porque você não consegue obedecer as minhas palavras, a minha voz. E o rei depois de Davi, o filho dele, Salomão, é muito pior que ele. E o rei depois dele, Roboão, é muito pior. E aí começa uma queda de reis, um atrás do outro, serem ruins e desobedecerem. Até que chega nesse período da história aqui, que a gente está lendo em Isaías, que Jesus leu lá, onde eles estavam completamente perdidos, o povo todo já adorava um monte de outros deuses, já tinham sido perdido inúmeras guerras, o território que era X já ficou X dividido por 10, já era um território bem menorzinho, e agora um povo chamado Assírio, a nação Assíria, começa a conquistar todo esse povo de Israel. Desde lá do norte, começa a conquistar todas as cidades. O reino agora já era dividido, já era o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte cai, não consegue ser firme em relação à Síria, é totalmente dominado. E a Síria vai consumindo os territórios e chega na capital, na cidade mais importante do reino, Jerusalém. A mesma, até hoje em dia é essa mesma aí. Chegam lá em Jerusalém e falam, nós vamos derrotar vocês. Nós vamos vassourar tudo. Chegou o tempo de vocês não existirem mais. E é esse momento aqui que Isaías está. Eu imagino Isaías olhando para trás falando, cara, a gente já viveu tantas oportunidades de ser bênção, né? De viver coisas boas com Deus, mas as nossas decisões e aquilo que a gente vai querendo se afastar de Deus, vai querendo tomar as rédeas da nossa própria vida, fez com que a gente chegasse nesse momento em que todo o país está tomado. Os nossos irmãos do norte não existem mais. A capital do norte, que se chama Samaria, foi pó, virou pó. E agora só tem a nossa cidade, que é a capital, Jerusalém, e tem 1 milhão de soldados ao nosso redor. E aí, o que a gente faz? Nesse momento, as profecias, elas garantem um pouco de sanidade. E é nelas que a gente deve se apegar. Eu não sei se essa situação que eu contei para vocês, que é a história do povo de Israel, se assemelha em algum momento com a tua vida. Se você consegue olhar para dentro de si e falar assim, não, eu estou entendendo o povo de Israel e os passos errados que eles foram dando, mas eu consigo botar um espelho na minha frente e perceber claramente que várias vezes eu fui muito parecido com isso. Deus tinha projetos para a minha vida, Deus apresentou saídas. Esse é o sonho que eu gostaria que você vivesse, de família, de homem, de mulher, de trabalhador. Essa é a pessoa que eu queria que você fosse. Mas nós vamos também desobedecendo a Deus, e vamos tomando as nossas decisões e se afastando, e vamos nos perdendo, vamos nos escravizando, vamos deixando que o mundo, ou o pecado, ou coisas ruins nos sitiem. A gente vai ficando tomado por isso. Eu não sei se você já chegou em um momento que você falou, não tem mais nada. Tudo, olha, toda a minha história, tudo, eu estou aqui preso, eu estou totalmente escravizado. Eu lembro que quando eu fiz a outra faculdade, fiz fisioterapia. Não cheguei a terminar, mas eu cursei metade da faculdade. E nessa época, bem mais jovem, né, gurizão, primeira faculdade ali, eu tinha acabado de sair de casa. Eu achei que estava bem, como o povo de Israel achou que as decisões eram boas. Mas eu fui percebendo que cada passo que eu dava, eu ia me amarrando em coisas ruins, em amizades que só me puxavam para baixo, em uma falta de sentido. Eu fui vendo que as festas, os relacionamentos todos errados, eu estava vício em pornografia, tudo isso começou a me escravizar, eu me senti sitiado também, sem nenhum tipo de sentido. Não está bom isso aqui. Eu até entendo que Deus tem um projeto para mim, eu via isso, mas não está bom. Está horrível essa situação. A minha situação era muito parecida com o do próprio povo de Israel. Eu não sei se ao longo da tua caminhada você consegue também olhar e, puxa, eu também tive momentos que eu já me senti na situação, ou talvez estou nessa situação. Talvez é o teu momento. Talvez você olhe e fala, não, Martim, eu sei exatamente o que você está falando. Eu entendi.
Eu estou no momento que eu olho e falta algumas coisas, eu me sinto pressionado, viciado, escravizado, sem sentido, medo. Mas Deus sempre tem uma boa notícia. Amém? O problema sempre foi o nosso pecado, sempre foi a maldade humana, desde lá do Éden. E Deus estava decidido a restaurar a sua criação. Lembra o que aconteceu com o primeiro casal, as primeiras duas pessoas que Deus criou, Adão e Eva? Desde lá, Adão e Eva pecaram. Existia um objetivo, existia um plano de Deus, e eles foram lá e desobedeceram, foram contra o plano de Deus. Caíram, que nós chamamos de queda. E desde lá, Deus já havia profetizado, dado uma profecia, uma promessa. Eu vou restaurar essa criação a partir do descendente dessa mulher. Essa mulher, não literalmente Eva, né, mas a partir do descendente da mulher, vai nascer um homem que vai restaurar a humanidade. Essa profecia está no primeiro casal, foi as duas primeiras pessoas que escutaram. Nós chamamos esse conceito, ou a gente poderia resumir a Bíblia em 3 palavras: criação, queda e redenção. Porque Deus cria todas as coisas, dá um sentido correto desde o primeiro casal. Queda, desobedecer, se rebelar, dar o jeitinho, fazer o que eu acho que é melhor e ignorar a voz de Deus, a queda. Mas Deus sempre tem uma boa notícia. E a redenção está profetizada e é uma promessa que nós temos desde lá. E muitos séculos se passaram, um pouquinho dessa história que eu contei para vocês, e agora a gente chega na situação desse homem chamado Isaías, que é o cara que Jesus leu lá. E Isaías, ele continuava a profetizar, porque ele está nessa situação, ele está ali sitiado, está se vendo sem saída, e ele continua a profetizar. Uma virgem vai dar luz a um menino, vai ser Deus conosco, um rei descendente de Davi virá, um servo sofredor morrerá em nosso lugar, um governo de paz e de justiça acontecerá. E em Jesus, todas essas profecias se cumprem, uma a uma, cheias de detalhes que embelezam até toda essa situação. Ele é o Deus que encarnou como homem, prometido desde lá de Eva, para salvar não só o povo de Israel, mas o mundo inteiro. Amém? Queria te convidar a abrir então em Isaías, para a gente dar uma olhada em alguma dessas profecias que foram feitas por esse homem, por esse profeta, nessa situação que ele se encontrava. Isaías, mais ou menos o meio da Bíblia aí, se você não está muito acostumado, abre mais ou menos no meio. Isaías capítulo 7. Estamos juntos? Versículo 14. 7:14. Queria te convidar, inclusive, parênteses aqui, a ficar com a Bíblia aberta em Isaías, porque eu queria ver algumas profecias. E aí você vai caminhando ali, vai ser até gostoso você ir podendo olhar, né, na sua própria Bíblia ali e caminhando. Isaías 7, versículo 14. O contexto é aquele que eu falei. O rei, que é o rei Acaz aqui, está totalmente perdido, porque a cidade dele está sitiada ali. E aí Deus dá uma profecia de que haverá uma saída, haverá uma solução para isso. E a solução é, no versículo, entre todos os versículos, né, mas no 14. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome dele de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, quando a primeira vez esse homem, Isaías, falou essa profecia, ó rei Acaz, há uma profecia, tá? Deus está falando que vai ter um sinal, que a virgem, a jovem, vai estar grávida, e quando nascer esse filho dela, vai ser Deus conosco. Eu imagino que eles, não, a gente precisa de salvação, mas Deus, é quase inacreditável pensar que em algum momento o próprio Deus vai vir aqui nos salvar. E é exatamente o que acontece lá em Mateus 1, quando o anjo diz, ó, ele vai ser chamado Emanuel, o próprio Deus que habita entre nós. Emanuel significa Deus conosco. Isaías 9, vira uma página aí para lá, versículos 1 a 7. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar.
No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e Naftali, que são 2 tribos das 12, tá? São 2 tribos, 2 filhos ali de Jacó. Deus humilhou essas 2 tribos, Zebulon e Naftali. Mas, no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica do lado leste do Rio Jordão. Isto é, esse lugar todo se chama Galileia. Há um tempo atrás, Deus humilhou essa região. É o que o profeta está falando. Mas haverá um tempo. E nessa época aqui, de novo, essa região já não existia mais. Porque essa Assíria, esse reino, tinha destruído tudo. Então não tinha mais Naftali, Zebulon, Galileia, não tinha mais nada disso aqui. Que estava devastado. E aí o profeta fala, daqui a algum tempo, eles foram humilhados, mas daqui a algum tempo Deus vai tornar famosa essa região. Essa região chamada de Galileia. Já ouviu falar nessa palavra? O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou, versículo 2 eu estou lendo, né? Sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Essa é a profecia que foi feita lá para esse rei Acaz, 700 anos antes de Jesus nascer, falando assim, ó, a situação está difícil, eu sei, mas eu quero te dizer algo que Deus está me falando aqui, o profeta disse. Dessa região aqui vai sair alguém que vai ser o rei, descendente de Davi. Aqui da Galileia a gente vai ter um rei que vai ser o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, alguém que vai ter um governo de justiça, de paz. Isaías 11, avança mais uma página. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade, e terá prazer em obedecer-lhe. Não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados, defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. A expectativa estava sendo criada. Porque o profeta estava falando, eu sei que está difícil, mas vai vir alguém. Esperem, vai vir alguém. E demorou uns 700 anos, mas a profecia estava aqui, vai vir alguém que é descendente de Davi. Descendente de Davi, gente, o último descendente de Davi tá lá adorando outros deuses e matando criança para outro. Tá péssima a situação. Não, mas vai vir um descendente de Davi que ele vai reinar com justiça, com paz, vai defender os menores, os pobres, os que estão afastados. Jesus é apresentado nos 3 evangelhos como esse descendente de Davi, por A mais B, nome por nome, ele veio, essa aqui é a descendência, e está aqui, Jesus, o rei prometido. Avança mais um pouco para Isaías 53. E aqui eu queria, quando você abre aí, pedir a tua intencionalidade, que eu queria ler o capítulo inteiro. Então, eu não vou nem pedir a tua paciência, porque não é sobre isso, é muito mais profundo que isso. É a tua intenção em ler junto comigo esse capítulo. Capítulo 53. O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo?
Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos nem ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos ele. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez como que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, versículo 7, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelhinha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz, versículo 10, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, diz o Senhor. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz, por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Amém. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Amém? Faz sentido essa história para você? Você acha que eu estou falando do quê quando você ouve isso? 700 anos antes, esse profeta olha para a situação do seu povo e fala: Deus tem uma boa notícia. Calma, eu sei que a gente só está aqui por culpa nossa mesmo. A gente fez isso aqui acontecer. A gente não é tolo, a gente sabe onde a gente se meteu e agora está horrível, a gente está escravo aqui. Talvez, de novo, lembra a tua própria história, lembra como você estava antes dessas profecias acontecerem, antes de Jesus acontecer. Mas Deus sempre tem uma boa notícia. Por fim, avança mais uns capítulos aí, versículo 61. Versículo 1 e 2. E a gente volta para o texto que Jesus leu. 700 e poucos anos depois disso aqui ter sido escrito, quando ele senta e fala assim: isso aqui se cumpriu. Versículo 1: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Quem aqui é pobre de espírito? Quem aqui necessita dessa boa notícia do Senhor? Jesus está falando, ele me escolheu para levar essa boa notícia. Deus sempre tem uma boa notícia. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos, a liberdade para os que estão em prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Chegou o dia que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. E aí a gente vê Jesus, séculos depois, lendo esse mesmo texto que a gente acabou de ler aqui, se sentando com aqueles líderes, olhando para eles, eles olhando no olho deles. Jesus fala, a Bíblia fala que eles estavam ali tensos, né? O que ele vai falar sobre isso aqui? Ele fala, se cumpriu. Eu sou esse cara, aconteceu essa profecia. Isso que a gente está tanto tempo esperando, eu sou esse que vai resolver a situação. Quando a gente olha só para Isaías, a gente tem
várias promessas, mas só essas 5 promessas, a gente vai vendo a construção, a expectativa que vai sendo feita. E lá, séculos depois, o Novo Testamento vai mostrando essas profecias sendo cumpridas. Jesus vai sendo aquele que fala, eu estou aqui para fazer aquilo que meu pai disse que ia acontecer. Eu vim cumprir essas profecias. Quais dessas profecias que te chamam mais? Como é que você encara tudo isso? Como é que você olha agora para o Natal e como é que isso mexe com a tua rotina? Porque você fala, não, peraí, tem algo maior aqui. Não tem a ver só com a manjedoura e com... Peraí, isso aqui é uma antecipação. Tem séculos de história, de povos esperando para que esse dia acontecesse. Mas o Natal, ele aponta também para o futuro. Especialmente para o futuro. Bom, primeiro porque a história foi ressignificada. Nós estamos em que ano? 2024, depois de Cristo. Ele mudou a história. Eu acho interessante como a gente, às vezes, não percebe que a gente está no ano 2024, depois de Cristo. Ele literalmente mudou a forma com que nós contamos os anos. A cada ano que se passa, a gente, entre aspas, celebra o aniversário de Jesus. Mas ele também, e especialmente, garante, o Natal garante que as profecias que foram feitas são cumpridas. Um Deus que promete, cumpre. De novo, graça futura. A gente olha para trás as coisas que foram feitas, as bênçãos que nós recebemos, ou que aquele povo recebeu, e isso aumenta a nossa fé. A gente fala, peraí, se Deus disse que iria fazer e fez, Ele disse que ia fazer coisas para mim, e Ele fará. Eu posso aumentar a minha fé ainda no que Deus ainda vai fazer. E queridos, a Bíblia está cheia de promessas que ainda não aconteceram, que ainda estão se cumprindo nos nossos dias, no nosso tempo. Assim como Isaías tem várias profecias que foram se cumprindo ali na época de Jesus, a Bíblia está repleta de promessas, profecias para nós, que Deus fez e nós podemos aplicar hoje ainda, no nosso tempo, aqui para a igreja. Queria te lembrar algumas dessas promessas. Promessa da presença de Deus. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é presente. Na minha vida, na tua vida, Jesus está conosco. Ele prometeu. E Ele é um Deus que cumpre o que Ele promete. Lembra? A gente está vendo quantas profecias vão sendo cumpridas à risca, nos detalhes. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. A igreja pode confiar, pode ir confiante que Deus está presente em todos os desafios. Tudo que a gente fala aqui, é discipulado, é vida com Deus, é devocional, é como se portar no trabalho, é mudanças radicais, eu tenho que viver. Deus é presente conosco, Deus prometeu e Ele cumpre isso. A promessa do Espírito Santo, Jesus fala, eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós, a igreja, tem o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos selou e anda conosco, nos guiando todos os dias da nossa vida. Paz. Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu dou, não como o mundo dá. Eu sei que pode ser difícil, no momento que você está, pensar em paz, mas nós temos falado tanto sobre isso. E há uma profecia. Jesus disse, ei, igreja, eu dou a minha paz para vocês. O mesmo Deus que prometeu um monte de coisa e cumpriu, está prometendo outra aqui, a paz. Eu quero que vocês vivam a paz. Ele prometeu provisão. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Nós podemos ter tranquilidade que Deus nos dará tudo o que nós precisamos. Martin, eu sei, às vezes eu estou passando por uma situação, você está passando por uma situação e você pensa assim, não faz sentido agora, eu não consigo ver o suprimento de Deus. Mas eu quero te dizer com muita franqueza, confie na provisão, no suprimento de Deus. Deus irá suprir tudo o que você precisa. É promessa dele, Deus cumpre o que ele promete. Mais uma promessa, crescimento espiritual. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Você não está parado.
Eu não sei a situação que você se encontra, mas talvez você já se confrontou com isso. Cara, eu não consigo crescer, eu não sei, eu vejo até os desafios da igreja, eu vejo as pessoas, eu vejo casais, famílias, vivendo com Deus e tudo, mas parece que eu estou estagnado, eu não sei como avançar. Deus prometeu que Ele começou uma obra na tua vida e Ele vai completar até o último dia. Deus está trabalhando na igreja que é dele. Nós somos aqui servos uns dos outros, estamos nos ajudando, mas Deus está trabalhando todos os dias na sua igreja. Promessa de poder para testemunharmos sobre Jesus. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós temos convicção de que quando nós chegamos para falar com alguém que não conhece Jesus, com alguém que é do nosso trabalho, o nosso vizinho, a gente estava falando isso no pequeno grupo essa semana, né? Nós temos convicção de que o Espírito Santo nos dará poder, capacidade, porque é através do poder dele que as pessoas são atraídas para Jesus. É ele quem converte, é ele quem faz isso. Por isso nós podemos olhar para o mundo aí, que é um mundo tão vil, tão cheio de disputas ideológicas e sujeiras, e nós podemos ter certeza que Deus nos dá poder para testemunhar. Ei, essa é a verdade. Nós não seremos abalados. Essa é a verdade. É isso aqui. Esse é o Evangelho. Promessa de sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes será negado, será concedido. Promessa de unidade. Eu tenho transmitido a glória que tu tem me dado, Jesus fala, para que vocês, igreja, sejam um, como nós somos um. Jesus orou pela unidade da igreja, lá atrás, 2000 anos. E é momento da gente abraçar essa promessa e vivermos unidos. Irmãos, é difícil viver unidade? Sim, há dificuldade, porque a gente pensa diferente, a gente sonha diferente, a gente se machuca e cada um vai apontando às vezes para um lado, mas eu queria desafiar a nossa igreja aqui a pegar essa promessa e falar: nós podemos viver em unidade, porque Jesus prometeu que assim como Ele e o Pai são um, nós poderíamos viver em unidade. É o momento da gente se unir nas casas, ter momentos de comunhão nas células, pequenos grupos, GT, a gente tem vários nomes para os mesmos encontros, né? E vivermos a unidade que Jesus prometeu que nós poderíamos viver. Promessa de proteção espiritual. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Presta bem atenção aqui, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder sobre a tua vida, porque Deus, esse Deus que promete e cumpre, prometeu que Ele te protegeria e você ficaria firme contra as ciladas do diabo. Se você tem Jesus, se você crê em Jesus, você não pode ser atacado pelo diabo. Promessa de consolo em meio às aflições. Bendito seja o Deus e Pai, 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar uns aos outros. E aí a gente vai olhando essas promessas, tudo isso que Deus vai prometendo, mas às vezes tudo isso ainda faz com que a gente se prostre e fique triste, porque a vida é difícil. Ontem mesmo eu me ajoelhei, estava lá com os meus pais, né, e algumas dificuldades, conversas difíceis, eu estava lá com dificuldade, me ajoelhei, falei: Deus, eu lembro de tudo, eu vou falar sobre isso amanhã, inclusive, eu lembro das tuas promessas, eu lembro de paz, eu lembro de sustento, eu lembro disso, mas agora eu só quero o teu consolo, porque eu só preciso, vem cá, só me ajuda a passar esse momento agora. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos consolar os outros. Vitória sobre o mal. Há uma profecia sobre isso, Romanos 16:20. O Deus da paz em breve esmagará na frente de vocês deixa eu ler o versículo. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Há uma promessa que um dia o diabo vai ser totalmente derrotado. Ele já não pode mais mover em nós, mas ele vai ser totalmente derrotado, vencido. O mal não vai durar para sempre. Nós cremos na história que em algum momento o mal não vai mais acontecer, não vai mais existir, vai ser totalmente derrotado. Promessa de resposta às nossas orações.
Jesus fala: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem e será feito. Deus escuta as nossas orações. As tuas orações, elas não ficam em qualquer lugar. Jesus fala: se vocês estiverem conectados em mim e a minha palavra estiver permanecer em vocês, falem que eu vou escutar o que vocês estão falando. Promessa de vida eterna. Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, ninguém vai tirar vocês da minha mão. Nós vivemos num mundo difícil e eu vou te garantir uma coisa, a não ser que Jesus volte, eu vou te garantir uma coisa: todos nós vamos morrer. A morte é certa, claro, é aterrorizante, é antinatural, é triste, é trágica, mas ela é certa. Mas Deus prometeu vida eterna. Nós não vivemos pelo que vemos. Lembra da música que a gente canta? Nós não vivemos por isso. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós cremos que a nossa vida é eterna. Viveremos para sempre. Por fim, promessa de glorificação. Romanos 8, versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo está falando: Jesus começa e faz a obra inteira, até que em algum momento ele vai tornar você perfeito. Perfeito em glória. As nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas falhas de caráter, tudo isso em algum momento vai deixar de existir, porque nós seremos finalmente glorificados. E essa é uma promessa que nós, como igreja, ainda podemos nos apegar. Ela ainda vai acontecer. Irmãos, presença constante, paz, o Espírito Santo, provisão, alegria, a resposta das nossas orações, poder para testemunhar, a santificação, sabedoria, fé, unidade, proteção, consolo, vitória sobre o mal, vida eterna, glorificação, são profecias, promessas para nós hoje. E quando nós olhamos para o Natal, quando nós olhamos para as profecias que foram feitas e cumpridas, nós podemos olhar para a nossa vida e falar: ei, esse Deus cumpre o que Ele diz. E Ele vai cumprir as profecias também nas nossas vidas. Tudo que foi profetizado irá se cumprir. O que Ele prometeu para você? O que Ele tem falado aí no teu coração? O que Ele tem movido e feito você sair do teu lugar, se desafiar, querer mudar a tua casa, querer mudar o jeito que você encara a vida, porque Ele tem chamado você a viver algo e prometido coisas para você. Vem, vive comigo. Eu tenho uma vida nova para você. Eu tenho um casamento diferente para você. Eu tenho uma forma de você encarar o seu trabalho, o seu sentido de vida. É um Deus que promete e cumpre. Natal está chegando, o Advento, a gente está vivendo isso. A antecipação está começando. Eu vi que semana que vem vai ter as luzes em Santa Cruz, né? Acho que dia 4. Vai começar, já está um pouquinho de vermelho, verde, enfeitar. As coisas estão acontecendo, a gente vai começando a se enfeitar. Se você não fez isso na sua casa, você vai começar a se preparar para a ceia de Natal, vai começar a falar sobre isso, viagens, né? Quem vai se encontrar com quem. A gente vai começar a antecipar isso. Porque é isso que a gente faz em coisas importantes. Eu queria que você usasse esse tempo de advento para perceber como a Bíblia foi antecipando as profecias também, e antecipando o Natal quando ele de fato aconteceu lá naquele 2000 anos atrás. Mas que você usasse esse tempo também para ir percebendo como essas profecias cumpridas, como esse Deus que foi prometendo, antecipando, gerando esse espírito natalino e cumpriu, mandou Jesus, ainda cumpre. E ainda gera expectativa nas nossas vidas. Nós ainda esperamos coisas de Jesus. Que você possa usar esse tempo de Natal, agora de Advento, para olhar para frente. Para olhar: ei, Jesus tem coisas para mim ainda. Tem coisas que Jesus está falando e Ele irá cumprir. Amém? Vamos fechar os olhos e orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é tão real, Deus. Quando nós olhamos para a história sendo contada, é incrível ver os detalhes que o Senhor vai dando e como o Senhor vai fazendo questão, Deus, de garantir para nós que o Senhor é um Deus que cumpre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O Senhor é um Deus que cumpre aquilo que o Senhor diz. Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo Natal, pelas promessas, por tudo que aconteceu até aqui, Deus. Mas nós queremos usar esse tempo, Deus, usar a memória de tudo isso que nós vivemos e lemos, que aconteceu com o teu povo lá atrás, usar toda essa memória para aumentar a nossa fé e a nossa expectativa no que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas, Deus. Nós confiamos, Deus, que o Senhor é um Deus real,
presente, que prometeu tantas coisas para nós, e nós queremos nos apegar a essas promessas e vivermos novidade de vida, novos passos, novos formatos, novos sentimentos, Deus. Transforma a nossa igreja, Deus, a partir desse advento de Natal, Deus, a partir desse olhar para trás, Deus. Que possamos olhar para trás, nos alegrarmos, sermos gratos, mas isso encher o nosso peito de coragem para aquilo que o Senhor ainda vai fazer em cada uma das nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. Amém.